Esta carta começa com uma saudação introdutória do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele está aqui saudando os seus discípulos amados Timóteo, Filemão, Áfila, Arquipo e toda a igreja. Desde cedo nós estamos estudando hoje da importância de animar os irmãos. A escola dominical hoje trouxe um assunto para nós em que Paulo ele chega na sua viagem ali perto de Roma, depois da ilha de Malta, e encontra alguns irmãos e o seu coração é animado. Muito obrigado por vê-lo já no primeiro domingo do ano de 2022. Meu coração está alegre por ver você aqui. Você está na casa do Senhor. Obrigado pela sua presença. Alguns irmãos eu não vejo desde o ano passado. Foi ontem, né? Mas é um prazer ver vocês aqui e ter meu coração reanimado pela vossa presença. Esse é o nosso assunto dessa noite. Talvez você sinta a solidão dentro da sua própria casa. Talvez você seja alguém que tenha muitos filhos, mas talvez você sinta a solidão dentro do seu lar com os seus filhos, dentro da sua casa com a sua esposa, dentro do seu lar com o seu marido. Talvez você está numa grande massa como essa de Brasília, você vai no centro de Brasília, você vai no conjunto nacional e você vê muita gente andando para baixo e para cima e você se sente uma pessoa perdida no meio da massa. Talvez em 2021 você teve uma grande solidão na sua vida, porque você não tinha alegria, contentamento com aquelas pessoas que você estava morando, que você estava residindo. Talvez as pessoas iam para as bebidas querendo ter a alegria de ser aceito, a dor de matar a solidão, um problema existencial, um conflito interno. Mas talvez se você chegou a essa igreja algumas vezes o ano passado, o seu coração foi reanimado pelo toque da flauta doce do Henrique. Viu, Henrique? Eu falei para a Aninha, esse ano tem mais, se prepara. Talvez o seu coração se sentiu reanimado pela oração de uma irmã piedosa, pelo abraço de alguém que a gente não está podendo abraçar ainda por causa da Covid, né? Mas um gesto de carinho. O seu coração foi muitas vezes reanimado o ano passado. E nós esperamos que esse ano o seu coração seja reanimado numa alegria como Paulo estava aqui, ao mandar um abraço, ao escrever essa epístola a Timóteo, a Filemão, a Áfila, a Arquipo e toda a igreja que estava naquela casa, naquela região. A epístola de Filemão é a mais curta de todas as escritas pelo apóstolo Paulo. Veja aí, você tire um raio-x dessa carta. É uma carta que só tem 25 versículos, não tem nem capítulo. O que Paulo queria escrever com uma carta a carta? Porque as outras cartas são livros e tem o nome de carta. Então se você olhar as cartas do apóstolo Paulo, são cartas longas, com capítulos. Mas essa realmente é uma carta. Tem um prefácio, tem uma saudação, tem um corpo e tem uma conclusão. É uma carta como você escreve. Uma carta curta e objetiva. Mas essa carta curta e objetiva, que só apresentam 335 palavras no grego, são 335 palavras, essa carta que foi datada do século IV depois de Cristo, escrita pelo apóstolo Paulo, quando ele estava preso. E aí você pode dar uma olhada nos versículos que sucede, por exemplo, o versículo de número 9, que fala que ele é prisioneiro de Cristo, está prisioneiro em Cristo. Versículo de número 10, assim solicita-me, por favor, meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. A ideia é que ele está preso em Roma, e ele tem que ser célere, ele tem que ser rápido por uma igreja, por uma comunidade, como se fosse a nossa igreja em Santa Maria. E Paulo diz assim, escreve uma carta, ame Onésimo. Onésimo está voltando. Receba bem Onésimo, acolha bem Onésimo. Ele foi útil na prisão, entre algemas. Sabemos que essa epístola foi escrita na mesma época da outra famosa, chamada Colossenses. A possibilidade dessa carta ter sido entregue
Fica evidente quando lemos que Onésimo haveria de acompanhar Tíquico, o portador da carta aos Colossenses. E aí em casa você lê Colossenses 4:9. Então ali havia a compreensão de que essa carta foi levada, entregue, acompanhada por Tíquico. E também a epístola de Efésios, a carta de Efésios. Paulo escreve a Filemon, e ele tinha um propósito claro na sua mente, de interceder em favor de Onésimo. E você sabe quem é Onésimo? Onésimo era um escravo fugitivo. Onésimo foi alguém que furtou Filemon. Provavelmente Filemon teria muitos motivos de excluir Onésimo, de condenar Onésimo, de julgar Onésimo. Mas havia agora algo diferente. Onésimo havia encontrado com o apóstolo Paulo. E quando alguém encontra com você, algo modifica. Essa é a nossa percepção. Que as pessoas, quando encontram com os cristãos, essas pessoas têm algo modificado na sua vida. Paulo esteve discipulando Onésimo. Os versículos de número 1 a 3, dê uma olhadinha. São saudações iniciais. Paulo se identifica como autor da carta e aponta Filemon como destinatário principal. Filemon, essa carta é exclusivamente para você, mas ela deve ser lida na igreja, ela deve ser compreendida, porque ela traz um conteúdo geral para uma igreja que está no século 21, para uma igreja que se chama Igreja Presbiteriana do Brasil em Santa Maria, para um público que está me ouvindo nessa noite que é você. O cunho especial dessa carta é o amor. Eu quero começar o ano falando do amor, da alegria que nós sentimos uns pelos outros, do mesmo amor que Paulo tinha agora por Onésimo, um escravo fujão, que havia furtado Filemon, e agora Filemon deveria restaurar o amor no seu coração, por aquele escravo. O meu resumo nessa noite, meus irmãos, o amor é um veículo poderoso na comunicação do Evangelho. O amor é um veículo poderoso na comunicação do Evangelho. Esta carta, a carta do apóstolo Paulo, tem muito a nos ensinar, pois demonstra como se estruturavam algumas relações sociais propícias à sociedade daquela época. Através dessa epístola é possível nos informarmos e compreender como o apóstolo se relacionava com seus irmãos em Cristo Jesus, bem como nos apresenta um pouco da personalidade, das disposições íntimas do apóstolo dos gentios, do apóstolo Paulo. No coração do apóstolo Paulo, aquele que era discípulo de Jesus, aquele que havia sido transformado pelo poder da palavra, nós, para o apóstolo Paulo, deveríamos ter o quê? Fala baixinho aí na sua cabeça, no seu coração: amor. Sabe o que você precisa para 2022? Não é de dinheiro. Dinheiro é bom, né? Compra tudo que você quer, que você necessita, mas não é de dinheiro. O que você precisa para 2022? É uma família grande, precisa casar, está com o sonho do casamento, precisa mudar de emprego, precisa resolver. Não é nada disso que você precisa. O que você precisa é amar e ser amado. Porque quem ama quer ser amado. A maior frustração de uma mãe, principalmente eu digo mãe, que é mais sensível aos filhos, é doar amor e não receber amor. Às vezes isso dói no coração de um pai também. O pai também ama os filhos. Ama e não recebe em troca o amor. Mas também acontece do filho, da filha, tudo do filho e da filha que desejar do pai é o quê? Amor. Acontece o oposto também. Os grandes problemas acontecem por falta de amor. E a gente precisa entender que o coração do cristão, ele tem que estar cheio de amor. Por quê? Porque Deus é. E na teologia é o contrário. Porque Deus me amou. A gente sabe da definição
de Deus. Deus é amor. Está certinho isso. A Bíblia diz isso. Mas o oposto é uma realidade. Deus te amou. Deus te amou ao passo de ter demonstrado, doado, cedido Jesus Cristo, seu único Filho, unigênito, para que nós pudéssemos ter esse amor recuperado, para que a sua ira fosse apaziguada. Quando a gente começa a ler o verso número 1, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, Paulo, o prisioneiro, a carta do apóstolo Paulo revela literalmente seu estado físico e espiritual perante Cristo. Eu não sei como você quer chegar no final desse ano, mas se você chegar no estado como Paulo se encontrava aqui, no estado físico e espiritual perante Cristo, se colocando como prisioneiro, esse é um fato de que ele estava realmente fisicamente preso, mas também implica uma situação diferenciada. Além dele estar fisicamente preso, aprisionado numa cadeia, ele também estava espiritualmente preso como colaborador do Evangelho de Cristo. A mente do apóstolo Paulo é agora: eu estou preso, vinculado, eu sou servo, eu sou dolo, eu sou escravo de Cristo na proclamação do Evangelho. Assim como ele era colaborador de Cristo, não somente ele era, outras pessoas haviam compreendido a importância de ser colaborador, preso ao Evangelho, na proclamação do Evangelho. É só você olhar o versículo de número 2, a lista está aí. Você tem Timóteo, filho e discípulo na fé. Você tem Filemão, que ele chama o amado e estimado por Paulo. Você tem aqui então a igreja que estava na casa de Áfila e Arquipo. Todas essas pessoas, irmãos, eram colaboradores do Evangelho. Estavam presos espiritualmente a Cristo. Essa equipe mencionada no versículo 2 são uma equipe denominada de companheiros de lutas. Aqui vocês são todos companheiros de lutas, louvado seja Deus. Nós já começamos a nossa campanha para esse ano 2022, e nós falamos na virada do ano sobre essa campanha. Você investir em 2 pessoas, 2 vidas. Você vai falar do amor de Cristo para 2 pessoas esse ano, uma no primeiro semestre, outra no segundo. Você vai discipular, você vai conduzir essa pessoa ao batismo, e você vai dizer: essa pessoa agora também é um colaborador. É alguém que luta. Alguém que está no exército do Senhor Jesus em Santa Maria, lutando pela defesa da fé, colaborando na pregação e enunciação do Evangelho. O verso 3, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A expressão é uma expressão que nós falamos da boca para fora. Quem nunca falou graça e paz? Você já analisou o que quer dizer graça e paz? Graça e paz, irmãos, a paz do Senhor, graça, a paz. Você já parou para pensar o que é isso? Essa é uma saudação que não deveria ser feita da boca para fora. Essa é uma saudação que expressa a mais profunda essência do cristão. E se você está aqui nessa noite, vamos participar da ceia. E se na sua vida está faltando graça, peça a Deus que de graça Ele vai te dar. E se está faltando paz, peça a paz. Sua cabeça está mil, seus sentimentos e emoções estão acelerados, você está precisando de paz. E Jesus diz assim: deixo-vos a minha paz, e a minha paz vos dou. Irmãos, é uma expressão natural do autor desta carta, do apóstolo Paulo. Essa era a saudação predileta de Paulo. Para Paulo, o que era importante era a graça e a paz. São expressões repetidas nas cartas paulinas que identificam o sentimento do apóstolo aos destinatários finais do conteúdo escrito. É como se Paulo chegasse aqui nessa noite e através do Espírito Santo ele está, através do livro santo, ele está presente conosco, e ele diz assim: coloca seu nome aí, eu desejo para você durante o ano 2022, o quê? Fale, graça e paz. É tudo que a gente necessita esse ano, irmãos. É tudo isso. Mas o que era graça para o apóstolo?
a graça era continuar mantendo foco. Para o apóstolo, a graça era Cristo sendo o agente da própria graça. Cristo é o agente da graça que ele produziu, o favor imerecido. E é por isso que eu vou andando mais um pouquinho, é por isso que eu vou acreditando mais um pouquinho, é por isso que eu vou tendo fé mais um pouquinho, é por isso que eu ando mais uma milha, é por isso que eu creio que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É por isso que você está aqui nessa noite renovando, refortalecendo a sua fé. Na mente de Paulo, uma comunidade cristã, ou até mesmo os discípulos deveriam estar sempre na graça e na paz. Não estou na paz hoje não, pastor, estou nervoso. Estou nervoso, então você precisa ter paz. Por que a graça e a paz é um estado natural daqueles que estão algemados, presos, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo? Por que será? Porque o nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo, eles inauguram a paz de estado, de vida, de mente. Verso 4 e verso 5, dou graças. Veja que ele termina a saudação falando de graça e paz. Olha aí o verso 4, agora ele diz assim: dou graças, eu agradeço ao meu Deus, porque eu lembro sempre de ti nas minhas orações. O agradecimento do apóstolo Paulo é de forma em que ele dá graça ao Senhor em oração, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor e todos os santos. O agradecimento do apóstolo Paulo agora a Deus pela vida de Filemão é igual ao agradecimento que o apóstolo fez a Deus por causa da fé e do amor dos cristãos em Efésios 1, 15 e 16. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Irmãos, só quem ama faz isso. Que a nossa igreja possa esse ano aprender a agradecer a Deus. Você vai participar da ceia, nós vamos participar da ceia daqui a pouco. Vamos agradecer ao Senhor por esse grande amor de Deus por nós. Esse é um estado importante. Assim como o versículo 6 diz: para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. O apóstolo compreendia que o amor que Filemão dispensava aos irmãos era um veículo de comunicação mais eficiente da transmissão da verdade do Evangelho. Paulo entendia que o amor demonstrado aos irmãos, além da proclamação do Evangelho, também demonstrava todo o bem que neles haviam por ser uma nova criatura. E ele termina o versículo 7, dê uma olhadinha aí. Pois, irmãos, tive grande alegria e conforto no quê? Teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. O amor de Filemão era a causa de alegria e consolação para o apóstolo Paulo, por dois motivos. Paulo lhe destaca aí. Qual é o primeiro motivo? Saber que outros irmãos compartilhavam da mensagem do Evangelho, a fé salvadora, e o conselho inefável que ele dava é que eles amassem uns aos outros. E o segundo motivo, ter as necessidades supridas em momentos difíceis, pois irmãos em Cristo também promove consolo e alegria, visto que tais dádivas são provenientes do amor que alguns cristãos nutrem para com os santos. Olha que coisa maravilhosa saber disso, né? Que nós podemos amar uns aos outros. Em nenhum outro lugar, irmão, fora da igreja, você vai encontrar esse tipo de amor. Lá fora o amor é interesseiro. Lá fora as pessoas querem te sugar. Lá fora as pessoas sempre vão dizer: o que você pode me dar em troca? Mas na casa do Senhor, na igreja, é o amor de Cristo que nos uniu. Foi o amor de Cristo que nos aproximou do trono da graça de Deus. A confissão de fé
No capítulo de número 7 diz da perseverança dos santos, no seu segundo aspecto. Essa perseverança dos santos depende não do próprio livre-arbítrio deles, mas da imutabilidade do decreto da eleição, procedente do livre e imutável amor de Deus Pai, da eficácia do mérito da intercessão de Jesus Cristo, da permanência do Espírito Santo e da semente de Deus neles, da natureza do pacto da graça e de tudo que gera também da sua exatidão e infabilidade. Desde o Natal eu estou falando de uma semente. E eu volto a falar de novo de uma semente. Que tipo de semente você é? Se você é uma semente santa, você tem a semente do amor no seu coração. Você tem um amor no seu coração. 2 Timóteo 2,19 diz: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais afasta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. João 17, 11 e 24, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. 1 João 3, 9 diz: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Jeremias 32, 40 diz: farei com eles a aliança eterna, segundo o qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartam de mim. E 1 Tessalonicenses 5, 23, 24. Olha só, o mesmo Deus da paz, olha a palavra paz, os santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque fiel é o que vos chama, como também o fará. Meus irmãos queridos, Paulo está descrevendo a sua carta. Paulo está no primeiro parágrafo da sua carta. Paulo está falando da essência do amor. Paulo está nos ensinando nessa noite que, mesmo preso fisicamente e espiritualmente, Paulo intercede pelo seu filho na fé e faz diretamente ao líder Filemão. Nós vamos terminar essa carta no próximo sermão, porque o amor é o veículo poderoso na comunicação do Evangelho. Se nós queremos crescer, nós precisamos amar. Se nós queremos transformar essa cidade de Santa Maria pelo poder da palavra de Deus, e quem transforma é Cristo, é o Senhor Deus, nós precisamos colocar amor no nosso coração. Você está disposto a amar seu irmão mais um ano? Você está disposto a perdoar? Você está disposto a olhar para a cruz, para Cristo, o autor e consumador da nossa fé? Então, desculpas precisam serem deixadas para trás. Porque quais as vantagens de participar de uma igreja que o amor é o principal veículo de comunicação do Evangelho? Qual a principal vantagem? Qual o principal impacto que a igreja vai produzir em cada coração na comunicação do Evangelho? Eu não posso nessa noite, irmão, de ceia, da palavra de Deus, não tocar nessa questão, nesse quesito. Se o seu coração está arranhado com alguém, se há alguma coisa que precisa ser consertado, conserte agora, peça perdão a Deus, mas em nome do Senhor, você precisa amar. O amor é a marca da igreja, o amor é a marca do verdadeiro Evangelho, do genuíno Evangelho em Cristo Jesus. Qual o impacto a igreja vai produzir nessa sociedade se ela viver o verdadeiro amor de Deus? Paulo, ele falava assim, a gente sempre olha para Paulo, porque esse era o estilo de Paulo. E ele falava assim: agora não sou eu que vivo, mas só alguém que ama fala assim. Eu quero ver você amar, passando por cima das suas escolhas, dos seus juízos, dos seus conceitos, dos seus preconceitos. Eu quero ver você amar dessa forma.
Eu quero ver você amar o inimigo como você se ama. Isso é só o Espírito Santo que produz. Queridos, hoje é preciso ter contentamento no santo ajuntamento. Alegria. Como você cultua a Deus coletivamente? Expressando o amor, expressando a graça, expressando a paz, expressando Cristo. Ao final desse sermão, vimos diretrizes que podem nos ajudar. Cada crente é um representante do Deus vivo. O que você vai fazer sendo representante desse Cristo, sendo um embaixador, uma embaixatriz de Cristo Jesus? Você pode apontar 3 objetivos espirituais da sua jornada esse ano. Como representante de Cristo em sua casa, como você vai agir? Lá na sua casa, entre aquelas pessoas que te conhecem, que você é chato, intolerante, ranzinza, as pessoas que moram com você, que te conhecem. Você não conseguiria morar 30 minutos comigo. Eu sou chato, ranzinza, só a minha esposa e minha filha sabem como eu sou. Mas como deve ser o meu posicionamento dentro da minha casa? Como deve ser no seu trabalho? Deus está vendo todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. Seu amigo pode tentar prejudicar o seu patrão, mas você é um escravo de Cristo. E como escravo de Cristo, você não tem autonomia para fazer igual aquele seu colega faz. Não sendo justo, não sendo um bom trabalhador. Como é que é minha vida no trabalho, meu relacionamento no trabalho, com meus amigos, etc e tal. Cada crente é um representante do Deus vivo onde ele está. Segundo, cada eleito deve viver o amor de Deus. Qual é a sua responsabilidade diante desse mandamento? O amor é tudo, e sem ele nada se faz. Como promover o amor entre os irmãos em Cristo Jesus? Como eu posso ser um promotor do amor esse ano aqui nessa igreja? Se alguém vier falar mal do pastor, diga: ame o pastor. Se alguém vier falar mal de alguém, diga para essa pessoa: você já amou, você já orou, já perdoou essa pessoa. Você é um promotor do amor dentro da igreja. Não alimente fofoca, não alimente picuinha, não alimente divisão. Não queira, porque Deus, Ele está te olhando e Ele vai contra você, porque Deus é amor. E você dentro da igreja deve promover o amor entre os irmãos. Veio falando mal, não ouça, corte aquela pessoa, não dê nem atenção para aquela pessoa. Sabe por quê, irmãos? Nós temos muitas pessoas que estão fora das igrejas hoje porque foram magoadas, feridas, decepcionadas, saíram por causa de fofoca, e muitas vidas estão distantes, porque naquela igreja não tiveram agentes do amor, tiveram agentes do ódio, da picuinha e do quê? Da fofoca. Não seja você uma pedra de tropeço. Ponha vigia na sua língua. Hoje, quais os aspectos fundamentais desse sermão para a sua vida? O que você vai levar para a sua casa desse sermão, primeiro sermão da noite, Filemão? O amor é a base de tudo. O que você vai levar para a sua casa? Primeiro, você precisa fazer parte de uma equipe que colabora com o Evangelho. Olha a equipe do apóstolo Paulo aqui: Timóteo, Filemão, Áfia, Arquipo, a igreja que estava lá na casa dele. Que equipe maravilhosa Paulo tinha. Você precisa sentir desejo de fazer parte de uma equipe que colabora com o Evangelho, ser um colaborador, ser um eleito amado de Deus, que corresponde ao seu chamado. Qual o seu chamado? Pastor, esse ano eu quero ajudar a irmã Dodô. Oh, glória a Deus, você vai ajudar a irmã Dodô, vai chegar lá, vai ajudar a irmã Dodô. Pastor, esse ano eu quero cuidar do pátio da igreja. Oh, amém, vamos cuidar do pátio da igreja. Quero pregar, quero discipular, quero evangelizar, quero cantar, quero participar ativamente da igreja. Qual é o seu ministério? Quero ir para a cozinha, fazer coisas gostosas, ensinar para as outras pessoas.
Não tem espaço para crente lustramóvel. E a gente fala isso desde a década de 60, 70. Você senta e só ouve. Ilustra o lugarzinho onde você senta. E quando uma pessoa senta no seu lugar, você ainda fica brigado. Eu comprei esse lugar há 40 anos. Ah, infeliz, agora outro sentou no seu lugar. Qual o problema? Qual o seu chamado? Sua vocação? Sua missão? Esse ano descubra a sua vocação. Mas como eu posso descobrir a minha vocação? Comece orando agora. Senhor Deus, mostra. O que eu posso fazer? Qual é o meu chamado? Chamado com as criancinhas. O ano que vem nós vamos... Esse ano que vem, já estou ainda no ano passado, né? Esse ano nós vamos ser culto infantil para as crianças. Nós vamos trabalhar com os meninos. Seu chamado é trabalhar com as crianças, nós vamos trabalhar com as crianças. Eu virei minha chave agora para o Ministério Infantil. Nós vamos trazer gente da PEC. Descobri que tem uma PEC em Brasília que vai completar 35 anos. Eu conheço a PEC de São Paulo, mas aqui em Brasília tem a PEC. A evangelização para crianças. Qual é o seu ministério, o seu chamado? Jovens, adolescentes, homens, mulheres... terceira idade, melhor idade. Eu quero trabalhar com o povo da melhor idade. Pastor, excelente, esse é o seu trabalho. Venha trabalhar. O povo da melhor idade está aí, vai te acolher com o maior carinho. Eu fui pastor numa igreja, irmãos, que nós tínhamos educação física para terceira idade. Uma vez por semana, os meninos lá tinham um casal de professores de educação física, eles iam para a igreja da ginástica. Para os irmãos e as irmãs lá, ó, felizes da vida, e ria e tal, e eles felizes no ministério da terceira idade. Aqui na IPCG, quando eu cheguei aqui, o ministério da terceira idade, eles iam para um encontro em Caldas Novas, fretavam um ônibus, e a gente ia cantando, e eles falavam, pastor, o senhor é o meu convidado dessa vez, ô glória, eu ia com eles. E aí eles pagavam tudo, né? Era bênção de Deus, e eles iam felizes. Isso é vida, queridos. Isso é bênção. Sabe por quê? Porque você precisa animar os que estão na obra do Senhor. Você precisa me animar. Nós temos a responsabilidade de construir um novo templo. Essa é a responsabilidade de todos os cristãos. Você tem o hábito de animar os que estão na linha de frente do Evangelho. Quando foi a última vez que você animou um pastor, um missionário, um líder da sua igreja, um presbítero, um diácono, um presidente de sociedade interna? A gente só quer criticar, falar mal e botar para baixo. Mas Paulo ensina que nós temos que animar aqueles que estão na obra do Senhor. Estimular, animar é a nossa função. Podemos orar por eles, podemos convidar para um momento de comunhão, podemos ser voluntário para ajudar na realização da função que eles estão desempenhando. O que você faz como crente para ajudar o seu líder? O que você faz? Essa tarefa é fundamental, queridos, para apoiar e participar dos eventos e programações. Eu quero terminar, querido, a nossa reflexão. Ter consciência em defender nossos irmãos. Você que é esposa, coloca a sua mão, seu dedo no fogo do seu marido? Não precisa responder não, essa é uma pergunta muito pessoal. Pelo amor de Deus, não responda. Você, marido, coloca seu dedo no fogo pela sua esposa? Talvez você não faça isso. Não precisa responder não. Talvez você não faça isso. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Eu, como pastor, e você, como ovelha, tem que colocar o seu dedo no fogo por um irmão que está aqui nessa igreja. Qualquer um. Você colocaria o seu dedo no fogo por um irmão, por uma irmã, pelo pastor? É isso que Paulo está ensinando aqui. Ele foi a Filemão e colocou o dedo dele no fogo por um escravo que havia furtado Filemão e que agora havia se convertido ao Evangelho. A gente vai ver isso. O perdão é uma marca de saúde espiritual.
Como você lida com esse quesito? Você precisa perdoar alguém de 2021, algum irmão em Cristo, alguém que está congregando e participando desse culto nessa noite. Vamos, irmãos, olhe o seu coração. Vamos, irmãos, verifique a sua mente. Vamos participar da ceia agora. E nós precisamos, como crentes, desenvolver a autoanálise. E isso é função sua. A autoanálise. Para que não haja enfermidades, doenças físicas e mentais, e principalmente espiritual no corpo de Cristo. Se precisar perdoar, perdoe. Se precisar pedir perdão, não perca tempo. A Santa Ceia tem esse princípio. Agora a gente pode cear. Que Deus te abençoe. Feche os seus olhos nesse momento. Vamos conversar com Deus.